casamento entre Elizabeth Woodville e o rei Eduardo IV da Inglaterra foi um dos mais intrigantes e controversos da história real inglesa. O casal se uniu secretamente no dia 1º de maio de 1464, desafiando as convenções sociais e políticas da época. A união entre uma plebeia e um rei foi marcada pela Guerra das Duas Rosas, rebeliões e intrigas da corte inglesa. Contudo, o casal permaneceu unido por 19 anos. O casal teve 10 filhos, 7 meninas e 3 meninos. Infelizmente, somente 6 conseguiram chegar à fase adulta. O vídeo de hoje é um resumão completo da minissérie As Princesas de York. Neste vídeo, iremos conhecer as biografias de Isabel, Mary, Cecília, Ana, Catarina e Brígida de York, que vivenciaram momentos turbulentos após a morte repentina de Eduardo IV, a ascensão de Eduardo V, a usurpação de Ricardo III e a fundação da dinastia Tudor pelo rei Henrique VII. Isabel de York nasceu no dia 11 de fevereiro de 1466 no Palácio de Westminster. Ela foi a filha primogênita do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Por ser a primeira filha do casal real, Isabel até aquele momento era herdeira presuntiva do trono, então era importante que ela recebesse uma excelente educação. A pequena princesa desde cedo foi ensinada a se tornar uma futura rainha e a cumprir com todos os deveres reais. Isabel foi ensinada a ler e a escrever em latim, dançar, bordar e tocar alguns instrumentos musicais. A infância de Isabel foi relativamente tranquila, porém esta tranquilidade não estava destinada a durar, pois Isabel nasceu e viveu em um dos períodos mais turbulentos da história britânica, a Guerra das Duas Rosas. Isabel tinha apenas 3 anos quando seu pai foi deposto pela primeira vez pelo conde Warwick e por seu tio George, duque de Clarence. Durante essa rebelião, o avô materno de Isabel, Richard Woodville, e seu tio, John Woodville, foram executados sob acusação de traição, porém sem ter um julgamento. E sua avó, Jaqueta de Luxemburgo, foi acusada de bruxaria. Em 1469, Isabel foi prometida em casamento pela primeira vez com George Neville, filho do Marquês Montagu, como parte das tentativas de seu pai, o rei Eduardo IV, de construir uma relação forte com os descendentes da família Neville, liderados pelo conde Warwick. Porém, logo após iniciarem as negociações do contrato de casamento, aconteceu a rebelião de Warwick e George. A rainha Elizabeth e suas filhas Isabel, Mary e Cecília tiveram que se retirar da corte para sua própria segurança, até que o rei Eduardo IV restaurasse sua posição no trono. Contudo, a trégua entre o rei e o conde Warwick durou pouco. A rainha e suas filhas tiveram que se abrigar na abadia de Westminster. Até o ano de 1470, a rainha Elizabeth Woodville não tinha produzido um herdeiro masculino para herdar o trono, mas durante a rebelião ela deu à luz o príncipe Eduardo, o futuro rei Eduardo V. 7 meses depois, Eduardo IV conseguiu recuperar o seu poder e reprimir a rebelião. Assim, o rei e sua família conseguiram voltar para a corte. Isabel era retratada como uma criança privilegiada, amada e querida por seus pais. Ela adorava dançar com seu pai nas festas na corte. E quando tinha 10 anos, Isabel já realizava deveres reais, andando junto de sua mãe em desfiles e procissões. No ano de 1475, Isabel teria sido prometida em casamento ao Delfim Carlos da França. De acordo com o contrato de casamento, a princesa inglesa receberia uma pensão de 600.000 libras esterlinas do rei francês Luís XI pelo matrimônio. Isabel de York era uma princesa cobiçada pelas cortes reais de outros reinos. Então, quem conseguisse se casar com ela
seria um grande privilégio. Firmado o acordo com o rei da França, a partir daquele momento, Isabel foi referida como Minha Senhora Adelfina e passou a ser educada para tornar-se a futura rainha da corte mais sofisticada da Europa. Porém, o noivado com o Delfim foi desfeito quando a jovem princesa tinha 16 anos. Um ano depois, a vida de Isabel teria outra reviravolta. Com a morte de seu pai em abril de 1483 e o subsequente aprisionamento de seus irmãos, o rei Eduardo V e Ricardo, duque de York, na Torre de Londres, Isabel e suas 4 irmãs e sua mãe buscaram abrigo novamente na abadia de Westminster. Em 26 de julho de 1483, Ricardo, duque de Gloucester, tio de Isabel, foi coroado e se tornou o rei Ricardo III. Já os príncipes que estavam presos na torre, o seu paradeiro permanece até hoje um mistério, pois há uma lenda que diz que o rei Ricardo teria assassinado os próprios sobrinhos para garantir o trono, mas há outra lenda que diz que um dos jovens havia sobrevivido. Durante o tempo em que as princesas e a rainha viúva estavam na abadia, Isabel ficou noiva pela 3ª vez. A rainha Elizabeth Woodville organizou um contrato de casamento entre Isabel com o filho de Margaret Beaufort, Henrique Tudor, caso ele conseguisse obter o trono da Inglaterra. Após ficar quase 12 meses na abadia de Westminster e provavelmente temendo por sua segurança, a rainha Elizabeth fez o que poderia naquela situação e forçou o rei Ricardo III a fazer um juramento público sem precedentes de que ela e suas filhas estariam a salvo antes de concordar em deixar o local e permitir que suas filhas se tornassem damas de companhia da rainha Anne Neville. Em abril do ano de 1484, o único filho de Ricardo III e da rainha Anne faleceu. A rainha Anne possuía uma saúde muito frágil e, com a perca de seu filho, ela ficou muito doente. Com o passar do tempo, a doença da rainha tornou-se progressivamente pior e um ano depois ela faleceu. Após a morte da rainha, surgiu alguns rumores de que o rei Ricardo planejava desposar Isabel, sua sobrinha. Contudo, tais rumores foram prontamente desmentidos pelo próprio rei e pelas negociações maritais que ele estava planejando para se casar com Joana, irmã do rei João II de Portugal, que era descendente de John de Gaunt, pertencente à casa Lancaster. Tudo indica que Ricardo planejava fazer o mesmo que Henrique Tudor faria futuramente, ou seja, unir as casas York e Lancaster em uma só. O rei yorkiano estava planejando casar Isabel com Dom Manuel, duque de Beja, que era primo de Joana e do rei João II, que eventualmente se tornou rei de Portugal como Manuel I. Contudo, as negociações de casamento não foram adiante, pois Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth Field, em agosto de 1485, e o vencedor, Henrique Tudor, foi coroado no dia 30 de outubro de 1485. O parlamento inglês pediu ao novo rei que honrasse seu contrato de casamento com Isabel de York. O casamento de Isabel e Henrique VII foi celebrado no dia 18 de janeiro de 1486, na abadia de Westminster. Como Isabel era a filha mais velha do rei Eduardo IV e sem irmãos sobreviventes, ela tinha direito de reivindicar o trono para si, mas ela não teria poderes como uma rainha governante, pois não era aceito que uma mulher se tornasse uma rainha reinante. E isso só viria a acontecer 70 anos depois, com a ascensão de sua neta, Maria I. Isabel de York não foi coroada assim que se casou com Henrique VII, pois o rei insistiu em esperar o nascimento do primeiro filho do casal, Arthur Tudor, para assim
coroou a Isabel como rainha consorte da Inglaterra. Apesar do casamento de Isabel e Henrique ser um arranjo político, o matrimônio foi bem sucedido e o casal se gostava muito e tinha um carinho mútuo um pelo outro. Os primeiros anos de casamento foram difíceis, pois Henrique teve que superar suas suspeitas sobre sua esposa Yorkiana. Isabel era muito leal ao seu marido e com o seu dever de honrar sua posição como rainha, sendo muito respeitada pelo povo. Isabel era uma mulher alta, loira, muito bonita e gentil, e com o tempo conseguiu conquistar o coração de seu marido. O rei se apaixonou por sua esposa e com isso passou a confiar e respeitar Isabel, construindo assim uma união tão poderosa que fundou uma dinastia que duraria por 118 anos. O rei e a rainha raramente estavam longe um do outro. Quando escrevia para Isabel, Henrique era carinhoso e Isabel se refere a ele como o senhor mais querido, meu marido. Era muito evidente o amor e a consideração que os dois sentiam um pelo outro. Durante os anos que o casal ficou junto, o rei Henrique VII não teve amantes e após a morte de Isabel, ele não se casou novamente. Isso o tornou um pai ausente, pois sofria com a falta que sentia de sua amada esposa. Isabel e Henrique VII tiveram juntos 7 filhos, mas somente 4 sobreviveram à infância. Um deles foi o futuro rei Henrique VIII. Isabel foi uma rainha feliz e muito querida pela corte e pelo seu povo. Assim que se tornou rainha, Isabel organizou os casamentos de suas irmãs e lhe garantiu terras e uma boa mesada até o fim de suas vidas. Contudo, Isabel era viciada em jogo de cartas. Nos livros de contas do seu marido, tem registrado que a rainha perdia grandes somas em apostas com outros nobres, mas não era apenas nisso que Isabel de York gastava seu dinheiro pessoal, pois ela foi conhecida por ser uma mulher extremamente generosa, fazendo sempre grandes doações para a caridade e ajudando os necessitados. Isabel teve um papel importante nas negociações de casamento entre seu filho Arthur com a infanta espanhola Catarina de Aragão, a filha dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isabel se comprometeu pessoalmente com a rainha Isabel de Castela, declarando que sempre sentiu amor e respeito singular por Isabel, acima de todas as outras rainhas do mundo. Pouco antes do Natal de 1501, o príncipe Arthur e a princesa Catarina de Aragão deixaram a corte rumo a Ludlow, parando para celebrar o Natal em Woodstock. Ali o jovem casal teria uma experiência de governar, ordenando as marchas de Gales em nome do rei Henrique VII. Contudo, o príncipe Arthur e a princesa Catarina adoeceram repentinamente, provavelmente com a temida doença do suor. Arthur, por ter uma saúde frágil, acabou não resistindo, falecendo no dia 2 de abril de 1502. Ao saber da morte de seu filho, Isabel e Henrique uniram em sua dor, buscando consolo um no outro. Isabel engravidou pela última vez e passou seu período de confinamento na Torre de Londres. No dia 2 de fevereiro de 1503, ela deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Catarina. No entanto, a pequena princesa recém-nascida faleceu e Isabel desenvolveu uma febre puerperal. 9 dias depois, no dia 11 de fevereiro de 1503, o dia de seu aniversário, Isabel de York faleceu aos 37 anos. Henrique VII deu à sua esposa um funeral digno ao seu status de rainha. Enquanto todo o reino lamentava a perda de sua amada rainha, o rei ordenou a seu conselho que fossem realizadas 636 missas em Londres, sendo oferecidas em memória de sua esposa. Seu funeral de estado foi um dos mais luxuosos já vistos.
Após a morte de Isabel, as coisas nunca mais seriam as mesmas para sua família. Seu marido entrou em uma profunda depressão, trancando-se em Richmond durante 6 semanas após o seu funeral. E mesmo que outras noivas tenham sido propostas para ele quis permanecer como viúva até o resto de sua vida. Henrique VII honrou sua esposa todos os dias de sua vida, até sua morte. O monarca ordenou que anualmente, no dia 11 de fevereiro, seria celebrada uma missa para lembrar a morte de Isabel de York. Enquanto os sinos tocavam, 100 velas queimariam em honra à rainha falecida. Isabel de York foi muito mais do que uma rainha consorte, escondida à sombra de seu marido. Ela foi uma mulher inteligente e forte, que sobreviveu aos eventos traumáticos e catastróficos durante sua infância e juventude, mas que conseguiu manter sua dignidade e cumprir com maestria todos os papéis que lhe foram designados, enquanto ela era uma princesa e posteriormente rainha. Mary de York nasceu no dia 11 de agosto de 1467, no castelo de Windsor. Mary era a segunda filha dos 10 filhos do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Os avós paternos de Mary eram Ricardo Plantageneta, duque de York, e Cecília Neville, ambos bisnetos do rei Eduardo III da Inglaterra. Seus avós maternos eram Ricardo Woodville e Jaqueta de Luxemburgo. Mary foi criada junto de sua irmã mais velha, Isabel de York, no Palácio de Richmond, em Surrey, na Inglaterra, sob a supervisão de sua governanta, Lady Margaret Buss, esposa de John Buchan. Naquele período era normal que os filhos do monarca fossem criados longe da corte, para sua segurança e para preservar sua saúde. Não há informações sobre como foi a infância de Mary e nem quem foram os seus tutores, responsáveis por sua educação. Contudo, por ter uma idade tão próxima de sua irmã mais velha, acredita-se que Mary tenha recebido uma educação católica rigorosa, com o objetivo de prepará-la para se casar com um pretendente adequado. Assim como sua irmã Isabel, Mary teria aprendido a falar francês e espanhol, além de ter aprendido a ler e a escrever em francês. As jovens princesas, além de serem cultas, estavam cientes de que, quando chegasse a hora, teriam que se casar com príncipes que elas não conheciam e possivelmente de reinos distantes, o que resultaria deixar para sempre sua família. As princesas tinham que ter em mente suas novas responsabilidades após o casamento. Elas deveriam ser esposas virtuosas, gerarem um grande número de filhos e obedecer a seu marido. O rei Eduardo IV tinha planos de casar Mary com o príncipe João da Dinamarca, o futuro rei João I da Dinamarca, Noruega e Suécia, mas não foi estabelecido nenhum contrato de casamento. No ano de 1470, Ricardo de Neville, que lutava inicialmente a favor da família York na Guerra das Duas Rosas, mudou de lado para guerrear a favor dos Lancaster pelo trono inglês e conseguiu restaurar o rei Henrique VI no trono. Nesse momento, Eduardo IV e seu irmão Ricardo, duque de Gloucester, fugiram para Flandres, parte da Borgonha, onde sua irmã Margarida de York se casou com Carlos I, o temerário duque de Borgonha. Elizabeth Woodville, grávida naquele período, foi para a abadia de Westminster, juntamente com suas filhas Isabel, Mary e Cecília. Enquanto Elizabeth estava se refugiando na abadia, deu à luz ao seu filho, Eduardo, que futuramente se tornaria Eduardo V. Em abril de 1471, Eduardo IV voltou ao trono e um mês depois, o rei Henrique VI foi assassinado na Torre de Londres. Em 1480, Mary e sua irmã Cecília foram nomeadas Damas da Ordem da Charreteira. No ano seguinte, iniciaram as negociações para um casamento entre Mary e Frederico, o futuro rei Frederico I da Dinamarca, Noruega e Suécia.
Contudo, no final de 1481, Mary adoeceu gravemente de uma doença desconhecida e não conseguiu se recuperar, falecendo no dia 23 de maio de 1482, no Palácio de Greenwich, aos 14 anos. Mary foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Cecília de York nasceu no dia 20 de março de 1469, na ilha de Wight ou Hertfordshire. Cecília era filha do rei Eduardo IV da Inglaterra e da rainha consorte Elizabeth Woodville. Cecília nasceu num período em que seu tio, Jorge, Duque de Clarence, se uniu a Ricardo Neville para iniciar uma rebelião contra o rei Eduardo IV. Cecília era a terceira filha consecutiva nascida do rei Eduardo IV, que naquele momento ainda não tinha filhos do sexo masculino. Então, o seu nascimento foi considerado uma decepção, por mais que Eduardo IV estivesse alegre pelo nascimento de sua filha, ele preferia um menino, assim a linha de sucessão do trono estaria garantida. Mas, para a felicidade do rei, no ano seguinte, a rainha Elizabeth Woodville deu à luz o futuro rei Eduardo V. Com o passar dos anos, o casal real teve mais filhos, embora nem todos sobrevivessem até a idade adulta. Como era de costume, os filhos dos monarcas eram criados longe da corte e dos pais, para sua própria segurança. Com isso, Cecília foi entregue a uma parteira chamada Marjorie ou Margaret Colby, que ficou responsável por cuidar da pequena princesa. Cecília era uma princesa real e, por ter uma posição privilegiada, ela recebeu uma excelente educação. Ela e suas irmãs mais velhas, Isabel e Mary, foram ensinadas para se tornarem futuras rainhas e administrarem suas próprias famílias. Cecília foi ensinada a ler e a escrever em latim, embora a caligrafia e a grafia da princesa fossem consideradas grosseiras. A jovem princesa também teria aprendido a dançar, cavalgar, a tocar alguns instrumentos musicais e bordar. Tais habilidades eram fundamentais para que Cecília se tornasse um excelente pretendente, para assim formar uma aliança com algum príncipe de outro reino. No ano de 1474, quando Cecília só tinha 5 anos, foi prometida ao futuro Jaime IV, rei dos escoceses. Na época em que foi realizado o contrato de casamento, Jaime tinha 2 anos de idade. O casamento de Cecília com Jaime foi proposto para selar a paz entre os reinos da Inglaterra e Escócia. Foi realizada uma cerimônia formal de noivado em Edimburgo. Cecília não pôde participar da cerimônia, então um procurador a representou. Selado o compromisso das duas crianças, agora Cecília era chamada de a princesa dos escoceses. Os escoceses começaram a pressionar o rei Eduardo IV, pedindo que Cecília fosse enviada para a Escócia, mas o contrato de casamento estava ameaçado, quando o rei Jaime III liderou um ataque pela fronteira da Inglaterra. O noivado de Cecília com o futuro rei Jaime IV foi rompido, mas logo seu pai negociou seu casamento com Alexandre Stuart, Duque de Albany, o irmão mais novo exilado do rei Jaime III da Escócia. No entanto, isso mudou quando o Duque de Albany fez as pazes com seu irmão e Cecília teve seu noivado reatado com o filho de Jaime III. Em outubro de 1481, o noivado dos jovens foi cancelado de uma vez por todas. O plano que o rei Eduardo IV tinha de realizar grandes alianças com outros reinos da Europa através dos casamentos de suas filhas mais velhas foi frustrado. O casamento da princesa Mary com o futuro rei João I da Dinamarca, Suécia e Noruega selariam a aliança com a Dinamarca, mas isso não aconteceu, pois Mary morreu aos 14 anos no ano de 1482. No final desse mesmo ano, o compromisso que a princesa Isabel tinha com o futuro rei Carlos VIII da França não foi oficializado. No ano de 1483, o rei Eduardo IV morreu repentinamente. Seu irmão, Ricardo, Duque de Gloucester,
foi eleito Lorde Protetor de seu sobrinho, Eduardo V. Ricardo aproveitou para tomar o poder e se tornar rei com o apoio de sua mãe, Cecília Neville, afirmando que os filhos de Elizabeth Woodville e Eduardo IV eram ilegítimos, pois o falecido rei, antes de se casar com Elizabeth, teria noivado formalmente com Leonor Butler. O ano de 1483 se tornou bastante conturbado para a família de Cecília. No dia 25 de junho, o casamento de seus pais foi anulado e todos os filhos do casal foram declarados ilegítimos. Ricardo conseguiu tomar o trono e em seguida aprisionou Eduardo V e seu irmão caçula na Torre de Londres. Temendo por sua segurança, Elizabeth Woodville e suas filhas se refugiaram na abadia de Westminster. Em 1485, Elizabeth Woodville decidiu ceder às pressões do rei Ricardo III e aceitou receber uma modesta pensão, mas em troca, a viúva deveria enviar suas filhas mais velhas para serem damas de companhia da nova rainha consorte, Ana Neville. Ricardo III arquitetou o casamento de Cecília com Ralph Scrope de Upsal, o segundo filho de Thomas, o quinto barão Scrope de Marchand. Elizabeth Woodville não se esqueceu da traição de Ricardo III e, para derrotá-lo, ela se uniu a Margaret Beaufort, mãe de Henrique de Richmond, numa conspiração para derrotar o inimigo. Em agosto de 1485, Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth Field e Henrique de Richmond se proclamou o rei da Inglaterra. O plano de Elizabeth e Margaret deu certo, e para fortalecer sua aliança, foi organizado o casamento de Isabel de York com Henrique, pondo assim um fim à Guerra das Duas Rosas. Com o casamento de Henrique e Isabel, nasceu a dinastia Tudor. Após a ascensão de Henrique VII, ele anulou o casamento de Cecília com Ralph. Em 1487, Cecília se casou pela segunda vez com John, Visconde Welles, o meio-irmão de Margaret Beaufort, mãe de Henrique VII. Cecília e John tiveram duas filhas, mas as duas meninas faleceram jovens. No dia 9 de fevereiro de 1499, John faleceu de pleuricia. Em seu testamento, ele declarou que todos os seus bens deveriam ir para Cecília e que seu corpo deveria ser enterrado onde ela considerasse apropriado. John foi enterrado na abadia de Westminster. Cecília ficou bastante abalada com a morte de seu marido. Sua irmã, a rainha Isabel, preocupada com ela, pediu que a viúva se mudasse para o palácio da família real. No ano de 1501, Cecília participou da cerimônia de casamento de Catarina de Aragão com seu sobrinho Arthur, príncipe de Gales. Ela teria dançado 2 vezes com o jovem noivo. No ano de 1502, Cecília se casou pela 3ª vez com Thomas Kinney. Este terceiro casamento aparentemente aconteceu sem o consentimento do rei Henrique VII, pois ao ser informado do casamento da cunhada, o monarca teria a banido da corte e confiscado as terras que ela havia herdado de seu segundo marido. Margaret Beaufort era muito amiga de Cecília e interveio por ela em relação ao rei. Margaret também teria oferecido abrigo a Cecília e Thomas. A mãe do rei conseguiu recuperar as terras de Cecília no ano de 1504. Cecília e Thomas mudaram-se para a ilha de Wight e tiveram 2 filhos, mas o seu casamento nunca foi reconhecido pela família real. Margaret Beaufort, como uma maneira de apoiar o casal, manteve um quarto reservado para Cecília e Thomas em sua mansão em Croydon. Cecília faleceu no dia 24 de agosto de 1507, mas a localização de seus restos mortais é incerta, pois ela pode ter sido enterrada na abadia de Quarr, na ilha de Wight ou no convento de Kingsland. O certo é que sua amiga Margaret Beaufort pagou parte das despesas de seu funeral. Ana de York nasceu no dia 2 de novembro de 1475, no Palácio de Westminster. Ana era a 5ª filha do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Ela era a irmã mais nova de Isabel,
Mary, Cecília, Eduardo V e Ricardo, Duque de York, e mais velho do que seus irmãos, Jorge, Duque de Belfort, Catarina e Brígida de York. Não encontrei informações sobre a infância da princesa Ana e nem sobre sua educação, mas como era objetivo de seu pai realizar vantajosas alianças por meio dos casamentos de suas filhas, então era evidente que todas as princesas de York seriam cultas e muito educadas. Em agosto de 1480, o rei Eduardo IV arquitetou o casamento da princesa Ana com Filipe, o Belo, filho do rei Maximiliano da Áustria. Este documento também impedia que Maximiliano fizesse outras alianças matrimoniais por 3 anos. O casamento de Filipe e Ana traria muitos benefícios para a Inglaterra, porém o contrato de casamento foi anulado após a morte do rei Eduardo IV e nunca foi retomado. Após o golpe que seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, deu no seu irmão, o jovem rei Eduardo V, a posição da família de Ana ficou prejudicada. Logo após a coroação de Ricardo III, o novo rei tratou de organizar casamentos para suas sobrinhas. Com o objetivo de renovar os laços com a família Howard, o rei Ricardo III arquitetou o noivado de Ana com Thomas Howard, o terceiro duque de Norfolk, em 1484. Thomas era o filho mais velho e herdeiro de Sir Thomas Howard, o primeiro conde de Surrey. Antes de ser realizada a cerimônia de casamento, Ricardo III faleceu na Batalha de Bushead Field. Mesmo com a morte de seu tio e a ascensão de Henrique VII, Ana e Thomas se casaram no dia 4 de fevereiro de 1495, na abadia de Westminster. O casal só teve um filho, chamado Thomas, que faleceu aos 12 anos. Ana, por ser irmã da rainha Isabel, residiu na corte e ganhou várias propriedades de seu sobrinho, o rei Henrique VIII. Ana faleceu no dia 23 de novembro de 1511 e foi enterrada no priorado de Trentford. Catarina de York nasceu no dia 14 de agosto de 1479, no Palácio de Eighton, em Greenwich. Catarina foi a 6ª filha do rei Eduardo IV e da rainha consorte Elizabeth Woodville. Logo após o nascimento de Catarina, seu pai rapidamente iniciou as buscas de um marido para sua filha mais nova. Com apenas 14 dias de vida, Catarina já estava comprometida com João, príncipe das Astúrias, filho mais velho de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Contudo, o contrato de casamento dos príncipes ainda estava ocorrendo quando o rei Eduardo IV faleceu no dia 9 de abril de 1483. Com isso, o compromisso nunca foi oficializado. Catarina tinha somente 3 anos quando seu amado pai faleceu e seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, usurpou o trono de seu irmão, Eduardo V. O destino da família de Catarina estava nas mãos de seu tio, até que Henrique VII assumiu o trono e se casa com Isabel, a irmã mais velha de Catarina. O novo monarca da Inglaterra devolveu o prestígio da família de York. Henrique VII tentou obter com Jaime III da Escócia um contrato de casamento para Catarina e conseguiu, em novembro de 1487. Na época, Catarina tinha 8 anos e estava comprometida com Jaime Stuart, Duque de Ross, segundo filho do rei escocês. O acordo de casamento também incluía que uma de suas irmãs deveria se casar com o futuro rei Jaime IV e a mãe de Catarina deveria se casar com Jaime III. Porém, o plano dos 2 reis fracassou, pois no ano de 1488, Jaime III faleceu antes do cumprimento do acordo de casamento, e seu filho, Jaime IV, não demonstrou interesse em continuar com os planos idealizados por seu pai. Por ter o prestígio de sua família de volta, agora Catarina era um bom partido e, portanto, deveria ser muito bem educada para futuramente se casar com um pretendente vantajoso. Por fim,
Catarina se casou com William Courtenay no ano de 1495. O casal teve ao todo 3 filhos. O casal residiu na corte até o ano de 1502, quando William se tornou suspeito de ter participado do complô para substituir o rei Henrique VII pelo conde de Suffolk, Edmundo de La Pole. Com isso, William foi preso. O marido de Catarina permaneceu preso até a morte do rei Henrique VII em 1509. O sobrinho de Catarina, o rei Henrique VIII, libertou William e restituiu suas propriedades e posição na corte. Com a morte do sogro de Catarina, seu marido recebeu o título de Conde de Devon em 1511, mas morreu algumas semanas depois. Com a morte do marido, Catarina tornou-se freira aos 31 anos. Ela recebeu de seu sobrinho, o rei Henrique VIII, todas as propriedades e riquezas que pertenciam ao seu falecido marido, e seu filho mais velho, Henrique, de 10 anos, recebeu o título de conde em novembro de 1512. Catarina residiu no castelo Tiverton, em Devon, fazendo apenas breves aparições na corte do rei Henrique VIII. Graças aos seus rendimentos provenientes das propriedades que Catarina herdou do marido, ela levou uma vida bastante confortável, até sua morte no dia 15 de novembro de 1527, aos 48 anos. Catarina foi a última dos filhos do rei Eduardo IV a falecer. Ela foi enterrada na igreja de São Pedro, em Tiverton. No dia 10 de novembro de 1480, 5 anos antes de Henrique Tudor vencer a Batalha de Bosworth Field e se tornar o rei Henrique VII da Inglaterra, Elizabeth Woodville deu à luz a sua última filha, Brígida de York. A pequena princesa foi batizada na capela do Palácio de Eton, onde seus futuros sobrinhos, Henrique VIII, Maria e Margarida Tudor, iriam crescer. Brígida, ao invés de se casar com algum aristocrata da nova dinastia Tudor, se tornou freira. Há 4 teorias que explicam os possíveis motivos para o ingresso da jovem na vida religiosa. A primeira teoria explica que Brígida era muito religiosa desde criança e sempre quis se tornar freira. A segunda teoria diz que quando Brígida era criança, tinha uma saúde frágil, adoecendo várias vezes. Seus pais, preocupados com a menina, rezavam constantemente e até prometeram que, se a saúde da menina fosse restituída, ela seguiria a vida religiosa. A terceira teoria seria que Brígida tinha uma deficiência, o que descartaria a realização de um casamento e, com isso, a continuação de sua descendência. A quarta teoria explica que Brígida foi obrigada pelo rei Henrique VII a viver uma vida enclausurada no convento, pois acreditava que ela estava conspirando contra ele. Contudo, nenhuma dessas teorias tem uma fonte histórica confiável que as confirme. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. No ano de 1486, Brígida ingressou no convento de Dartford, em Kent, na Inglaterra, onde se tornou uma monja dominicana. O convento em que Brígida residia era considerado um dos 10 mais ricos e maiores conventos da Inglaterra, mas tinha como lema uma vida de pobreza rigorosa, castidade, caridade e obediência. No ano de 1492, Brígida saiu do convento para participar do funeral de sua mãe e lá encontrou suas irmãs Catarina e Ana. Isabel de York não estava presente na cerimônia fúnebre, pois estava em estado avançado de gravidez. Mesmo vivendo enclausurada num convento, Brígida manteve contato por meio de cartas com sua irmã, a rainha consorte Isabel de York, que enviou 2 vezes a quantia de 66 shillings e 8 pences para pagar as despesas de sua irmã mais nova no convento. As grandes despesas de Brígida
pagas por Isabel de York podem ser explicadas por uma teoria um tanto inusitada. A teoria explica que Brígida teria tido uma filha ilegítima em segredo, chamada Agnes, no ano de 1498, quando Brígida tinha 18 anos. Naquela época, se uma mulher solteira engravidasse, já era mal visto. Imagine uma freira grávida. Seria, obviamente, um grande escândalo, ainda mais se uma freira fosse a irmã da rainha. Isso poderia abalar a dinastia Tudor, que estava sendo consolidada. Então a filha de Brígida deveria ser mantida em segredo a todo custo. Não existe nenhum documento que comprove o nascimento de uma criança no convento de Dartford em 1498. Contudo, essa teoria afirma que a criança vivia em uma ala do priorado e que as despesas eram pagas por sua tia, a Rainha Isabel. Mas, como eu já disse, não há uma fonte concreta que comprove essa teoria. O fato é que Brígida de York não viveu o suficiente para ver a dissolução dos mosteiros católicos e nem do priorado durante a reforma religiosa iniciada pelo seu sobrinho, o rei Henrique VIII, pois acredita-se que Brígida morreu por volta de 1517 e foi sepultada no convento de Dartford. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!